E aí pessoal, bacaninha? Galera, aqui quem está falando é o professor Rogério Araújo, e sou da equipe itinerante. Cada professor dessa equipe vai comentar questões dessa prova do Senado Federal, que foi mais um simulado que uma prova, né, propriamente dita, porque ela foi anulada. E cada professor vai comentar questões pertinentes à sua disciplina que eles ministram, né, aulas. No meu caso, eu vou comentar questões pertinentes a desenvolvimento de sistemas. Perfeito? Então, as questões que nós vamos ver aqui são somente sobre desenvolvimento de sistemas. Bom, eu trabalho no Ministério Público Federal. Sou professor da equipe itinerante, como eu já havia falado, e eu possuo duas certificações, uma em governança de TI, de COBIT, e outra na parte de desenvolvimento de sistemas, que de Java Associate. Sendo que neste ano de 2012 eu estou batalhando para conseguir mais certificações, justamente para poder melhor embasar os materiais, para que a gente possa ter cursos, né, com qualidade e que a gente possa realmente aprender com esses cursos que eu tento passar para vocês. Perfeito? Então, quanto mais certificações eu poder tirar, mais eu vou ficar antenado com as informações e ter uma base melhor para que eu possa passar com vocês informações com mais qualidade. O meu perfil, eu tenho um perfil aqui na nossa rede social, que é o itinerante, e eu tenho o meu blog, que é o rogeraraújo.wordpress.com, e neste blog eu disponibilizo vários materiais, sendo eles mapas mentais, resumos, rações, que a gente chama, nosso simulado a gente chama de rações, né, na área de desenvolvimento, e vários outros tipos de materiais, dicas, editais compilados para nos ajudar a organizar nossos estudos e outros tipos de materiais, sendo que totalmente gratuito, beleza? Eu só peço que vocês possam dar uma olhada e se encontrar algum tipo de erro e tudo, possam me reportar para que eu possa modificar os materiais e republicá-los novamente. Perfeito? A nossa equipe trabalha em cima também da rede social itinerante, que é como se fosse um Facebook para a galera da área de concursos, né, na área de TI. E lá você tem bate-papo, você tem uma ferramenta de bate-papo, né, com vários concurseiros. Você cria seu perfil, você pode entrar, uma vez criado seu perfil, você pode entrar em vários grupos, né, que lá existem. E nisso, o que acontece? Você vai utilizar, né, você vai entrar nesses grupos de discussão, que pode ser por disciplina, pode ser por edital, pode ser por cidade e outros tipos de temas. E você vai estar interagindo com outros concurseiros. Nós também temos a lista de discussão TI Masters, que nós temos mais de 5.000 pessoas que participam dessa lista, que você vai trocar e-mails com essa galera, perfeito? Além disso, nessas redes sociais e nessa lista de discussão, os professores da equipe itinerante também ajudam a sanar informações, a ajudar, né, os concurseiros nesse mundo, né, nesse Brasil afora aí, para que cada um possa conseguir o seu cargozinho almejado no serviço público. E nós temos aí o nosso carro-chefe, que é o site Provas de TI, onde os professores estão disponibilizando seus cursos presenciais em forma de videoaula, e aí vocês vão poder adquirir, vocês vão poder ter esses cursos, né, que pessoas que não podem assistir a nossos cursos presenciais, mas, né, eles vão ter essa opção para que na comunidade de sua casa possa assistir a nossas aulas, perfeito? Durante esse ano de 2012 nós estamos trabalhando forte para que possamos trazer cursos para ir, né, jogar aqui no nosso Provas de TI, perfeito? Então peço para vocês que entrem na nossa rede social e na nossa lista de discussão para ficar acompanhando essas divulgações de cursos que vão ser inseridos agora em 2012.
Sem mais delongas, vamos meter bronca. A questão 46, ela traz um padrão XML, que é o XSLT. Segundo aqui o enunciado aqui da questão, é uma linguagem baseada em XML usada mais frequentemente para converter dados entre diferentes esquemas XML ou converter dados em dados XML em páginas da web ou em PDF. Na XSLT é utilizada uma folha de estilo XSL, que consiste em uma ou mais regras denominadas templates. Nesse sentido, observe o código abaixo. A partir daquele código, no código, para definir o documento com uma folha de estilo XSLT, é utilizada a seguinte instrução ou parâmetro. Perfeito, pessoal. O que ele quer? Ele quer saber quais as opções abaixo que definem que aquele documento XML, porque um documento que define aqui nosso XSLT, ele é um documento XML. Mas o que define esse documento XML em um documento XSLT? Então deixa eu ajustar aqui nosso zoom. Veja o seguinte. Deixa eu ajustar. Perfeito. A primeira linha aqui no nosso zoom, ele identifica o cabeçalho do XML, que tem a versão e tem o padrão de codificação. Perfeito? Depois disso nós temos a nossa raiz. A nossa raiz é o elemento chamado stylesheet. Esse elemento ele está precedido de um prefixo, um XSL. De onde para o que aponta esse XSL, esse prefixo? Ele aponta para o namespace. XML namespace, o que é o NS namespace, e ele está apontando para esse namespace. O que esse namespace nos traz de informação? Nesse namespace há contido um XML esquema, onde elementos dentro desse documento XML são definidos nesse XML esquema. Então, se eu tenho um XSL que está apontando para um namespace, todo elemento que tem esse prefixo XSL, esse elemento está contido nesse namespace aqui. Perfeito? Então, o stylesheet, que é a raiz do nosso documento XML de transformação do XSLT, ele é uma raiz, ele é um elemento que está nesse namespace, aqui nesse XML esquema definido aqui, e ele é o que define que esse documento é um XSLT, que ele vai fazer uma transformação de um documento XML original em um outro documento baseado em texto. Perfeito? O template, aqui o elemento template, ele somente vai dizer o seguinte: eu quero informar como é que eu vou modificar o meu documento original, como é que eu vou visualizar o meu documento original. E o match, ele vai dizer o seguinte: a partir de onde que eu quero montar meu template. Nesse caso, ele está apontando para a barra. Então, barra aqui seria, no caso, a raiz do documento XML original. E o que tiver dentro de XML template e barra XSL template e barra XSL template, o que tiver dentro desse elemento, vai ser o nosso template, que, nesse caso, ele é um HTML. O que a questão trouxe foi um documento XML vai ser transformado em um documento HTML. Perfeito? Então é isso. E a partir de onde o template vai começar? A partir de onde o match está identificando. O match ele trabalha com o XPath, ele trabalha com uma linguagem de expressão para você localizar elementos dentro de um documento XML. E aqui no caso seria, novamente, raiz. Perfeito? Então a resposta da nossa questão, dessa questão que está aqui para vocês, é que o que define o documento como uma folha de estilo é o elemento raiz stylesheet. Sendo que, como observação, o transform também pode ser utilizado. Perfeito? Onde tem stylesheet,
você pode também utilizar o transform, ok? Sem problema algum. Bom, isso a gente já conseguiu chegar ao nosso objetivo de responder a questão. Só que veja o seguinte, o examinador colocou que o XSLT ele pode converter, né, dados XML em páginas da web ou em PDF. Pessoal, eu quero somente atentar para vocês o seguinte. Nós temos o XSLT, nós temos, aliás, o genérico, que é o XSL, que ali seria a mãe, né? Esse XSL, ele consiste em 3 partes. O XSLT, que é o que caiu para a gente no nosso edital, que é uma linguagem para transformar documentos XML em outros documentos baseados em texto. O XSLFO, que não caiu no nosso edital, mas que é o cara que é uma linguagem para formatar documentos XML em outros formatos, né, como PDF, por aí vai. E ambos, tanto o XSLT quanto o FO, utilizam o XPath, que é uma linguagem de expressão para definir partes, né, para você localizar partes de um documento XML. Perfeito? Então essas são as 3 partes de um XSL, que é mais do que uma linguagem de folha de estilo. Você pode fazer uma transformação com o XSLT, ou você pode fazer uma formatação com o XSLFO, e essa formatação você pode transformar em um documento XML para um formato tipo PDF. Perfeito? Então aquela informação que tem lá não é o que o XSLT faz, é o XSLFO. Perfeito? Para finalizar, de onde aquele código saiu? Olhem só isso aqui. Nós temos o documento, nós temos aqui o documento XML, que seria a nossa árvore de origem, também chamada árvore de origem, que é um catálogo de CDs. Cada CD possui um título, um artista, um país, uma companhia, um preço, um ano. E quando eu for abrir esse documento, esse documento em um browser, por exemplo, eu quero que ele não apareça dessa forma. Porque se você abrir esse documento da forma que está aqui, ele vai aparecer desse tipo. O browser ele vai interpretar dessa maneira, porque ele não sabe como transformar isso de uma forma legível. O que você vai fazer para que ele possa visualizar de uma forma mais legível para o usuário final? Você pode fazer um documento XSLT, que aqui no caso vocês podem ver que é praticamente a nossa questão. Ele está fazendo aqui um template, né? Ele está utilizando um template. Ele apontou o mesh aqui, ele apontou para a raiz, e ele pegou o título artista, e para cada CD no catálogo ele vai extrair um título e o artista. Então veja o seguinte, que ele só quer da árvore de origem, ele só quer título e artista de cada CD. E ele vai fazer um template em forma de HTML. Perfeito. Então quando você for abrir esse documento XML, ele não vai ficar mais naquele forma de árvore. Ele vai ficar em forma de tabela HTML, onde vai trazer somente título e artista. Perfeito? Então, de onde saiu essa questão? Do W3 curso. Então é onde você pode estudar, além também do meu curso, né, que eu me baseio por esse site, é onde você pode estudar o XSLT. Perfeito? Só para finalizar a questão do XSLT, ele vai pegar um documento XML e você vai ter um documento, né, um documento XML do tipo, né, XSL, e vai pegar esse documento. O primeiro documento ele vai apontar para esse documento XSL, dizendo o seguinte: olha, quando eu for ser referenciado, vou ser aberto, você tem que utilizar esse estilo para você me renderizar. E aí, quando for fazer a renderização, você pode criar um outro documento XML, você pode criar um HTML, um template HTML ou um XHTML, ou até mesmo um formato texto, né, puro padrão. Perfeito?
XSLT é transformação. Ok? Questão 5.5. Observe a figura abaixo, associada à linguagem Java. Nós temos aqui o programa .java, e aí você, né, utiliza o JDK para você montar aqui o seu jazinho, e a partir dele você pode executar esse programa em vários sistemas operacionais, né, a partir do ambiente de execução Java. Para permitir que o mesmo programa seja executado em vários sistemas operacionais, leia-se portabilidade, a plataforma Java gera códigos genéricos .class e os traduz para código de máquina local, exe ou bin, somente no momento da execução. Nesse contexto, os códigos específicos para a máquina virtual Java e não para a máquina local recebem o nome de... Pessoal, você vai utilizar o Java, assim você vai desenvolver suas classes para a máquina virtual. E essa máquina virtual é que vai fazer a ponte para que o seu programa possa ser executado em um sistema operacional específico. Se você tiver uma máquina virtual, né, no Linux, você desenvolve uma vez a sua classe lá de Java lá uma vez, e você vai jogar isso, né, você vai compilar, vai ficar para a máquina virtual Java. E a máquina virtual Java, né, que vai fazer a parte de execução dessa sua classe, né, para esse sistema operacional específico. E nesse caso, então, é o bytecode. O restante das questões, das letras, ele somente criou, né, várias palavras aí. Você poderia até, quem não conhece Java, poderia ficar até entre Java Code, né, e poderia até marcar essa, mas como essa informação do bytecode ele é bem difundido maciçamente, então essa questão aqui ela foi bem simples, né, porque ele no edital eles pediram a arquitetura JE, Java para web e por aí vai. E aí ele vem com uma questão de Java básico, bem básico mesmo, que é praticamente o que você aprende na primeira aula de Java. Perfeito? O nome é bytecode. E eu falei da questão da portabilidade, que você executar um programa Java em vários sistemas operacionais. Perfeito? Um dos parâmetros mais poderosos da programação orientada a objetos possibilita o reaproveitamento de atributos e métodos, otimizando o tempo de códigos, bem como facilitar futuras manutenções. É o conceito que trabalha com superclasses e subclasses. A grande vantagem pode ser caracterizada conforme descrito a seguir. Uma classe é declarada com atributos e métodos específicos. Em seguida, uma classe é derivada da classe criada e, como consequência, não há necessidade de redeclarar os atributos e métodos previamente definidos. A subclasse recebe os atributos e métodos, permitindo uma reutilização do código já pronto. A descrição acima está relacionada ao parâmetro da O denominado. Beleza, pessoal. Seguinte, daqui já está para matar que não tem modularidade e a questão da reusabilidade, né? Até ele falou da questão da reusabilidade, mas não seria isso. As palavras-chave que você pode retirar dessa questão são superclasses e subclasses. Então, e o item 2 também mata a questão. Em seguida, uma superclasse é derivada de uma classe já criada, ou seja, da superclasse. Se eu tenho isso, o que eu tenho? Herança. Perfeito? Os dois outros características da orientação objeto nessa questão seriam o encapsulamento e o polimorfismo. A reusabilidade e modularidade são consequências dessas características. Perfeito? O encapsulamento esconde detalhes internos de implementação dos objetos do mundo externo e o polimorfismo denota uma situação na qual um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber a mesma mensagem. Não vamos entrar aqui muito em detalhe, mas essas são as características principais da orientação objeto. E da questão, o que a questão pediu foi herança. Uma questão bem simples, bem tranquila,
com certeza todo mundo conseguiu acertar essa questão, perfeito? Padrões do projeto têm sido utilizados com grande sucesso em programação de software, apresentando vantagens e desvantagens e possuindo características próprias. Duas características dos padrões de projeto são... Essa questão, pessoal, eu até achei ela bem interessante, né? Apesar dela ser assim, mais conceitual do padrão de projeto, a banca ela não trouxe questões, porque no edital tinha tanto padrões de projeto do Golf quanto padrões de projeto do JTE. No Golf são 23, né, do Gantt dos 4, são 23 padrões de projeto. E padrões do JTE são 21, totalizando 44 padrões de projeto. É muita coisa, né, para te ver, mas nesse caso ele trouxe somente uma questão conceitual. E dá para matar essa questão somente pelo feeling. Porque quando você tem padrão de projeto, você tem uma forma você tem são códigos, né, que você pode reaproveitar, porque alguém já passou por alguma situação e já encontrou uma solução. O que ele fez? Ele falou o seguinte: pô, aqui tem esse problema, eu consegui resolver por isso. E aí ele documentou. Com essa documentação, outros desenvolvedores começaram a pegar a mesma ideia. Pô, eu vou passar o primeiro problema, deixa eu ver se existe já algo que já me atende. Ou seja, ele vai pegar experiência de desenvolvedores experientes, né? E vai falar o seguinte: pô, beleza, esse padrão me atende. Se existe essa ideia, né, de você já utilizar a experiência de outros desenvolvedores, então isso vai te favorecer a reusabilidade, porque existe uma padronização de código, e vai te dar uma consequência, seria melhorar a produtividade. Perfeito? Então, acaba sendo duas características que uma acaba dependendo da outra, né? Como você tem a questão da reusabilidade de códigos padronizados, testados por outros desenvolvedores mundialmente, então você vai acabando melhorando a sua produtividade. Perfeito? Então, uma coisa acaba sendo consequência da outra. E essa questão não foi muito difícil porque aqui você podia matar as outras questões, né, como aumentar o código aumenta o tamanho de códigos, diminui a eficiência, diminui a produtividade, prejudica a criatividade. Então você poderia matar alguns itens das outras letras e fica com a letra C, né? Porque praticamente é o que acontece com os padrões de projeto. Perfeito, galera? Uma questão bem simples, que não teve que não exigiu muito do candidato. Até quem não trabalha com isso, daria para matar pelo feeling. Vamos aqui uma de Web Service, que ela praticamente é uma questão de revisão dos principais conceitos de Web Service, que é uma forma de você implementar a arquitetura orientada a serviço. Perfeito? Web Services surgiram com uma evolução dos modelos de computação distribuída, sendo considerada de integração de sistemas, empregada principalmente em ambientes heterogêneos. Na arquitetura, Web Services são padrões. Vamos lá saber o que ele quer. Cada item significa um padrão do Web Service. Vamos tentar matar aqui os padrões. Um protocolo de transmissão dentro da arquitetura proposta pelo W3C, sendo baseado no XML. Segue o modelo Request Response do HTTP. Um arquivo do tipo XML, cuja finalidade é descrever detalhadamente um Web Service. Essa descrição especifica as operações que compõem o Web Service e define de forma clara como deve ser o formato de entrada e saída de cada operação. Um mecanismo que visa atender tanto o cliente de Web Service quanto ao provedor. Ele tem que fornecer ao provedor de Web Service meios para que esses sejam registrados e publicados, o que permitirá a pesquisa e localização dos Web Services pelos clientes. Esses padrões são conhecidos pelas siglas
Aqui o examinador nos facilitou também muito a nossa vida. Por quê? Porque ele pegou, ele não inventou padrões, ele pegou os padrões já existentes e fez uma permuta. E aí, o que a gente tem que fazer? Somente casar a letra certa com os itens que foram mostrados. Pessoal, qual o protocolo para transmissão dentro da arquitetura que segue o modelo Request Response? Ou seja, o cliente requisita, o servidor responde, o provedor responde. Esse você vai fazer por meio de SOAP, perfeito? Um arquivo XML cuja finalidade é descrever, galera, descrição, você vai utilizar o WSDL, que é uma linguagem de descrição de Web Service, perfeito? Ele vai especificar as operações que compõem aquele serviço web. Ele define de forma clara como deve ser o formato de entrada e saída de cada essas operações. Um mecanismo que visa atender tanto o cliente web service quanto o provedor, beleza. Quem seria esse? Faltando agora, né? Já que a gente tem uns três, né? Tem a tríade, seria o DDI. O provedor vai registrar e publicar seu serviço web e o cliente vai pesquisar e localizar o serviço web. Perfeito? Então nós temos aqui o SOAP, WSDL e o DDI. Aqui nós temos um modelo de triangulação do web service, onde o provedor vai publicar no DDI, né, no registro lá do DDI, através do documento SOAP, o seu serviço. O consumidor vai localizar através também de um documento SOAP, né, lá no DDI. Depois que ele localizou, ele vai baixar o WSDL. Ele vai pegar e saber como é que vai trabalhar agora com o serviço, junto com o provedor, né, saber como é que vai ser a questão da chamada, das operações e tudo mais. E depois disso vai ter o Request Response, aí o item 4, invocar o serviço. Ele vai requisitar, o provedor vai responder, Request Response. Perfeito? E nessa interação vai ser também SOAP. Nós temos SOAP na publicação, localização e na invocação do serviço. Perfeito? WSDL é somente no momento que o consumidor vai baixar o WSDL do provedor para poder saber como é que ele vai trabalhar com o serviço. Perfeito, galera? Sem trauma, sem dificuldade. Foi bem simples essa questão. E a questão que eu achei mais fidônea possível, né? Eu achei assim que o examinador fez, foi essa aqui, a 69. Mas você tira pelo seguinte: se o examinador colocou uma questão sobre portas do DNS e do FTP, né, do tipo controle, por que ele não ia colocar, né, uma questão dessa de APIs? Né? Então, você vai eu somente achei muita sacanagem ou falta de informação suficiente para que o examinador pudesse colocar questões mais inteligentes, enquanto a gente se prepara para fazer questões de codificação, ele nos traz uma questão que praticamente não vai adicionar nada em nossas vidas, né? Mas, vamos lá. JCF 2.0 tem por significado a versão 2.0 do Java Server Faces e é o framework de aplicações web Java oficial da Sun Microsystems. Tem sido desenhado para simplificar o desenvolvimento de aplicações web através de um conceito baseado em componentes. Na prática, a utilização do JCF 2.0 torna fácil o desenvolvimento por meio de componentes de interface de usuário, possibilitando a conexão desses componentes ao objeto de negócio de forma simplificada. Perfeito. Quanto às bibliotecas para ter o JCF na aplicação, existem os seguintes arquivos já. Bom, galera, infelizmente é decorar. E aqui eu trago um print screen de uma aplicação que eu fiz em JCF para poder, que eu utilizei no curso, né, de exercício focado no Senado. E aqui eu trouxe e mostrei justamente o ponto, né? Aqui estou mostrando aqui para vocês o ponto do JCF, onde tem as bibliotecas, e aqui você tem aqui as APIs. JCF API.jar e JCF impli.jar. E tá aí, né? Você vai configurar a maioria dos IDEs, você configura uma vez isso e você até esquece. Então, praticamente, você não trabalha com isso no dia a dia.
Você está focado na tua aplicação. Então, como é que você vai... Muita gente até errou, assim, quem trabalha com isso também acaba até errando. Mas é isso aí. Decorem, porque a FGV gosta muito de repetir questões. Aquela de DNS que eu falei, né? DNS, portas do DNS e FTP, já foi uma questão batida, e várias outras dessa prova já foram cobradas. Então, o jeito é decorar também essas duas APIs. Perfeito, galera? Obrigado aí por vocês terem disponibilizado esses minutos preciosos para ver esse vídeo. E desculpa qualquer erro de português, porque também estou estudando bastante. Coloquei aquela prova de português, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal. Boa sorte para vocês na próxima prova. E espero que não seja um próximo simulado, porque, nossa senhora, é muita pressão para a gente fazer várias provas no estilo simulado. Valeu, galera. Um abração.